Olá, pessoal. Estava esperando aqui dar o sinal da gravação. Acho que vai ficar um pouquinho, uns minutinhos aí sem áudio, mas tudo bem. Gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um encontro assíncrono da disciplina de Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Essa semana a gente vai começar um assunto novo, Resolução 201 do CNJ. Quero me desculpar com vocês, né? Nossa aula até agora eu tinha conseguido, né, deixar ela certinho no dia que a gente combinou, nas quartas-feiras, mas essa semana não foi possível, eu precisei dar uma atenção um pouco mais próxima aos meus orientandos de TCC2, só tem até sábado, né, para produzir o TCC, outras demandas também acabaram acumulando, e aí eu não consegui postar a aula no dia certo, vocês vão me desculpando, eu espero que não aconteça mais, tá bom? E eu acho que deu tudo certo com relação à parcial 2, né? Porque praticamente ninguém me procurou para tirar dúvida, para pedir algum esclarecimento. Depois vocês vão me dizendo se vocês estão gostando do documentário. Não enganem a vocês mesmos, né? Vou repetir mais uma vez. Assistam, façam de forma individual, se não conseguir entrar em nenhum grupo, ou dentro dos grupos, mas quem está fazendo nos grupos, se preocupe em dar sua contribuição, sabe, gente? Criem salas no Meet, vão aproveitar um horário para debater, né, quais foram as impressões diante dos assuntos que a gente vem tratando. Eu acho que é um documentário bem relevante, que tem tudo a ver com os conteúdos que a gente vem estudando aqui ao longo do semestre. Então, como que é o nome mesmo, gente? Me deu um branco agora. Seremos História, tá? Para quem não assistiu ainda ao vídeo da semana passada, recomendo que assista, né? Para poder pegar as informações certinho sobre a parcial 2. Lá tem a data da entrega, como que é para fazer a atividade, etc. Então, lembrem que, além da resenha, vocês também vão responder algumas questões específicas que eu vou elaborar, né, sobre o filme, e é isso. Bom, vamos lá. Tem um outro aviso paroquial. Gente, eu tentei já por 2 vezes, né, marcar o plantão Tira Dúvidas com vocês, e aí acontecem imprevistos, marcam reuniões lá na UFCA para dias que eu não estava preparada, eu preciso acabar, né, entrando na reunião, cumprindo com o compromisso, e não consigo fechar uma data para a gente ter o nosso plantão Tira Dúvidas. Mas dia 28 de maio está super confirmado, viu? Eu já comuniquei lá a minha equipe que nesse dia, às 11 da manhã, esqueçam, né, que eu já nasci, que eu existo, eu vou ficar à disposição para que a gente possa conversar, tá bom? De 11 a meio-dia com as turmas da manhã e de 6 às 7 com as turmas da noite. Eu já vou deixar o link agora no Unileão Digital, já com a data, para vocês poderem já acessar, tá certo? Espero que dessa vez a gente possa se encontrar ao vivo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, a gente já aproveita para sanar sobre o conteúdo ou sobre as parciais, tá bom? Muito bem. Gente, hoje a gente vai conversar sobre a Resolução 201 do CNJ. É um documento super importante para nós da área jurídica, para nós que somos do direito, porque é basicamente, gente, uma carta de intenção do Poder Judiciário brasileiro se comprometendo com o paradigma da sustentabilidade. Então, uma primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o impacto que essa resolução tem. Então, a gente não está lidando com lei, né? Não é uma coisa obrigatória. A gente está falando de um documento elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, que vai ter vigência, que vai ter impacto sobre todos os órgãos e servidores do Poder Judiciário. Então, a gente está falando aqui de uma pequena parcela da população que vai ser impactada a partir desse documento administrativo. Não estou falando de lei, estou falando de uma resolução. E o que é que o CNJ ele visa atingir em 2015 quando produz essa resolução? Visa atingir o paradigma da sustentabilidade dentro dos nossos tribunais e dentro das atividades desempenhadas pelos servidores públicos do judiciário.
Ou seja, a resolução 201 do CNJ é mais uma ação de desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, é mais um elemento dentro desse processo, dentro desse conjunto de ações, né, que todos os poderes no Brasil vêm tentando realizar para que a gente chegue à meta, que é a garantia da qualidade de vida para as gerações atuais e futuras, ou seja, a sustentabilidade. Então, gente, uma primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre a resolução 201 do CNJ é que dentro desse texto vocês não vão encontrar nenhuma novidade. Grava bem isso, né? Porque às vezes aparece em questão objetiva, alguma casca de banana, né? Que o CNJ inovou, que foram criadas medidas. Nananina, não. Tá? Esse compromisso do Conselho Nacional de Justiça, e melhor dizendo, do Poder Judiciário com a sustentabilidade, não nasce em 2015, né? Desde o início ali dos anos, melhor dizendo, meados dos anos 90, o judiciário vem se esforçando para tentar produzir esse efeito espelho na sociedade, ou seja, desempenhar ações que promovam a sustentabilidade para que os cidadãos copiem, imitem, né, se espelhem nesse tipo de ação. Então, por exemplo, a questão do processo eletrônico, que hoje é uma situação absolutamente consolidada para a geração de vocês, né? Quando eu fiz direito, meu Deus do céu, era quase uma nave espacial. Era uma super novidade. Hoje a gente já trata de forma extremamente natural, já está consolidado dentro da nossa cultura jurídica. O processo eletrônico é uma medida de sustentabilidade, né? Que pode promover sustentabilidade. Por quê? Porque na medida em que a gente economiza papel, na medida em que a gente utiliza menos papel, na medida em que a gente armazena menos papel, a gente vai demandar menos do meio ambiente natural, né, das nossas madeiras para essa produção. Então, é uma economia, é uma forma de produzirmos sem que o impacto no meio ambiente natural seja tão grande, né? Quando o judiciário estimula que dentro das unidades, né, das varas judiciais, dentro dos tribunais, que a gente realize a gestão de resíduos sólidos, que a gente se preocupe com a separação, né, de papel, de plástico, né, que a gente faça a destinação adequada, que a gente, de preferência, garanta que esses resíduos sólidos que são recicláveis, que eles sejam encaminhados para associações de catadores de resíduos sólidos, né? É uma medida tanto ambiental, quanto social, quanto econômica. Isso também já vinha acontecendo, né? Então, o que é que a resolução 201 do CNJ traz? Ela apenas, gente, resume, ela apenas categoriza, ela apenas reúne em um único documento uma série de ações sustentáveis que o judiciário passará a ter obrigação de realizar a partir de 2015, mas que não são novidade, né? Que já eram estimuladas, que já eram muitas vezes executadas. A diferença é que agora elas estão todas categorizadas dentro de um documento, e isso, obviamente, também tem um impacto ideológico, né? Tem um impacto pedagógico. Por quê? Porque a gente observa que, a partir de 2015, todo concurso para o Poder Judiciário vai exigir, para um cargo, uma função no Judiciário, vai exigir que esse concursando tenha noções básicas sobre sustentabilidade, para que eu já tenha a formação de um corpo de servidores técnicos, de um corpo de servidores administrativos, mas também de juízes, enfim, de servidores públicos que já são formados dentro dessa lógica de uma consciência ambiental, tá certo? Então, quando a gente dá uma olhadinha, assim, nos principais âmbitos, nos principais tópicos dessa resolução, a gente vai ter principalmente, né, vai ser o destaque, o Plano de Logística Sustentável, né, o PLS,
especialmente porque cada órgão do Poder Judiciário ficou com a obrigação de desenvolver o seu PLS, então talvez por isso, se você for prestar um concurso para o TJ Manaus, TJ Ceará, TJ Pernambuco, não necessariamente você vai estudar a resolução 201 do CNJ, não vai ser ela que vai ser cobrada na prova, mas sim o PLS daquele tribunal, né, o Plano de Logística Sustentável daquele tribunal. Mas, de toda forma, a gente já ganha muito em conhecimento, já adianta bastante os nossos estudos, quando a gente estuda a resolução 201 do CNJ, porque esses planos de logística sustentável, eles vão ter as suas diretrizes, os seus fundamentos, os seus princípios na resolução 201. Então, os princípios, as diretrizes básicas eu encontro na resolução 201 do CNJ, e dentro dos planos de logística sustentável de cada órgão do judiciário, eu vou encontrar as especificidades, né, de cada realidade local, mas a partir dessas diretrizes que foram pensadas aí dentro da resolução. E aí, quando a gente pega a resolução, eu vou projetar aqui para vocês, para que a gente possa apresentar os artigos mais importantes, né, que são aqueles, inclusive, que eu vou cobrar dos senhores e das senhoras. A gente vê o seguinte, pessoal, vou aumentar aqui para vocês visualizarem bem. Pronto, a gente vai ver o seguinte, que deixa eu diminuir um pouco, porque não está dando, né, para ver a linha completa. Pronto. Que a finalidade dessa resolução está lá no artigo 2º. Ela existe para que os órgãos e conselhos do Poder Judiciário adotem modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então, esse artigo 2º, ele merece a nossa atenção já de cara. Por quê? Porque nós sabemos que a sustentabilidade ela é multidimensional. Nós sabemos que o próprio conceito de sustentabilidade ele é profundamente polissêmico, né? Ele abraça ali inúmeras perspectivas, inúmeras dimensões. Só que o judiciário, ele restringiu as suas ações à promoção de 3 dimensões da sustentabilidade: a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Então, muito importante que se compreenda que o judiciário não está afirmando que nós só temos 3 dimensões da sustentabilidade. Isso seria um erro crasso, né? Mas ele está dizendo que, tendo em vista essa multidimensionalidade, ele se propõe a dar uma contribuição nessas 3 esferas, que, de fato, são aquelas que têm um maior impacto na vida da sociedade, ok? Muito bem, então, esse artigo 2º nos diz aí qual é a finalidade. A partir de 2015, dessa resolução, a forma de gestão, a forma de organização, a forma como os processos serão estruturados dentro dos órgãos do Poder Judiciário, terão como prioridade a garantia da promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Daí você vê a importância dessa disciplina na graduação, né? Então, antes de 2015, antes da obrigatoriedade, né, dessa sustentabilidade dentro dos processos, dos modelos de gestão, é aquilo que eu sempre coloco para vocês, né? A sustentabilidade, ela poderia ser encarada como uma ética, como um estilo de vida, como uma forma de cuidar do planeta. Mas a partir do momento em que o direito abraça isso, não somente na sua legislação, mas também no próprio funcionamento do Poder Judiciário, já não nos resta mais opção se eu posso seguir ou não esse paradigma, se eu posso considerá-lo válido ou não. Eu sou obrigada, né? É algo que, então, é politicamente, nesse momento, o que é considerado mais adequado. E aí, nada melhor que eu construa essa consciência ambiental desde a formação, né, desde a minha graduação. O artigo 1º, gente, ele vai falar sobre os núcleos socioambientais ou unidades socioambientais. Esse é um conceito-chave, é um conceito fundamental aqui para a nossa resolução, porque todos os órgãos do judiciário, eles vão precisar ter, a partir dessa resolução, essas unidades ou núcleos socioambientais.
O que são essas unidades ou núcleos socioambientais? Vão ser um conjunto de servidores que vão estar destinados para elaborar o plano de logística sustentável, implementá-lo, acompanhar o desenvolvimento dessas ações, para que, de fato, esses órgãos consigam realizar ações sustentáveis, ok? Muito bem. O artigo 3º, que é um que vocês mais vão ver aí em questões de concurso objetivas, ele vai trazer vários conceitos, tá certo? Inclusive, eu irei cobrá-los nas nossas avaliações, né? Ou melhor, na nossa AV2. Infelizmente, a gente não pode mais cobrar com o mesmo rigor que a gente tinha a oportunidade de cobrar no ensino presencial, porque a gente fazia prova sem consulta, né? E agora, como as provas são virtuais, fica complicado, mas eu te sugiro tentar memorizar e responder essas questões sem consultar a resolução. Lembre que na sua prova você não vai ter ali a resolução para ser consultada. E cada uma desses conceitos, eles vão te ser cobrados, então é preciso memorizar. Eu vou ressaltar aqui alguns conceitos que costumam aparecer mais porque são parecidos e aí podem gerar dúvida nos candidatos, tá? Prática de sustentabilidade e prática de racionalização. São os incisos 4 e 5. Tentam muito nas provas confundir esses dois conceitos. Não dá para confundir quando você, ao invés de apenas decorar, consegue compreender. A prática de sustentabilidade, gente, ela tem uma questão aí de ordem de hábito, né? De uma questão cultural. Você vê que a sustentabilidade, né, essa busca por sustentabilidade, ela muda a nossa cultura, né? A gente sai da cultura do descarte, da cultura do consumismo, né, para a cultura do cuidado, para a cultura do minimalismo. A gente sai de uma cultura de descarte irresponsável de resíduos para a cultura de uma coleta seletiva solidária. Então, são mudanças de hábitos que vão se transformando em mudanças, né, na cultura, se inúmeros sujeitos abraçam isso. Então, práticas de sustentabilidade são todas as práticas, né, que esses núcleos socioambientais ou unidades socioambientais, elas vão pensar e elas vão tentar prever dentro desses planos de logística sustentável, visando a construção de uma nova cultura dentro desses órgãos, que leva em consideração a sustentabilidade. Por exemplo, coisas simples, a adoção de copos, né, para que a gente evite usar descartáveis, a garantia do descarte de cada material em unidades coletoras separadas de acordo com a natureza do resíduo, a prática de delicadeza, né, de educação no atendimento à comunidade. Então, são práticas de sustentabilidade, porque elas estão impactando aí na cultura. Essa cultura administrativa do tribunal, da vara, enfim, ela está, portanto, sendo capaz de promover sustentabilidade. Então, é uma prática de sustentabilidade. Já a prática de racionalização, gente, tem a ver racionalizar, vocês relacionem logo com economizar. Então, a prática de racionalização, elas já vão ser aquelas ações que os núcleos ambientais, as unidades socioambientais, elas vão pensar e vão tentar prever dentro dos planos de logística sustentável, para que a gente possa cortar gastos excessivos, para que a gente possa aplicar o princípio da economicidade, para que a gente possa ter uma melhor qualidade, né, no uso dos recursos públicos. Então, na velocidade, na garantia de melhor celeridade do atendimento, não necessariamente somente recurso financeiro, mas também quando a gente torna os processos mais ágeis, né, mais céleres, isso vai ser uma prática de racionalização, né? Por exemplo, o processo eletrônico, na medida em que promove celeridade, pode ser considerado uma prática de racionalização, né? A realização do inventário físico e financeiro, que é um outro conceito que está nesse artigo, que é essa ação de sair mapeando o que é que tem de estoque, para no momento de uma licitação realmente comprar só aquilo que é necessário, só aquilo que de fato é utilizado, descartar, retirar das compras o supérfluo, isso é prática de racionalização, tá bom?
Logística sustentável e visão sistêmica, está lá nos incisos 1 e 2, também são artigos, também são conceitos bem cobrados, né? Então, o que é que a gente vai ter dentro da visão sistêmica? A gente vai querer que os servidores do judiciário, né, que os órgãos do judiciário funcionem de forma que a gente não enxerga só o nosso pedacinho. Ah, eu sou responsável aqui por esse momento aqui do trabalho administrativo, eu só vou me preocupar com isso. Não, eu preciso ter uma visão inteira dos processos, né, para que todos contribuam para que o processo seja mais eficiente, o processo de atendimento, né, os procedimentos para que a gente possa garantir celeridade, né, na prestação jurisdicional. E a logística sustentável, então, a visão sistêmica, ela está muito relacionada com o entendimento, né, daquelas funções que são próprias ali dos órgãos e de cada servidor. Já a logística sustentável, ela tem a ver realmente com a coisa técnica, né, como que a gente vai coordenar os fluxos, os serviços, de maneira a atingir aquele tripé da sustentabilidade que a gente falou no início do semestre. O ambientalmente correto, o socialmente justo, o economicamente viável, que a resolução chama de economicamente equilibrado, mas que dá no mesmo. Então, quando a gente tem uma logística sustentável, a organização, o funcionamento, a coordenação dos materiais e das pessoas, elas são feitas nesse sentido, né, em que se promove o ambientalmente correto, o socialmente justo, o economicamente viável. Coleta seletiva e coleta seletiva solidária, que aparecem lá nos incisos 6 e 7, também são conceitos bem cobrados. É bom a gente observar a diferença, né? A coleta seletiva é apenas o descarte dos resíduos, levando em consideração a sua natureza de forma adequada, né? Eles são separados. Plástico, papel, metal, enfim. A coleta seletiva solidária é quando, além de fazer essa separação adequada, a gente já destina esses produtos que foram previamente separados para as associações e cooperações de catadores de materiais recicláveis, ou seja, favorecendo ali geração de renda para aqueles sujeitos, né, que contribuem muitíssimo com a sua ação para a proteção do meio ambiente. Então, vejam aí que são conceitos semelhantes, mas que não são iguais. Outro conceito bem importante, gente, é o de compra compartilhada, que está lá no inciso 12, né, que é o que prevê a possibilidade de que órgãos diferentes, né, no momento em que vão realizar suas licitações, e nós sabemos que prioritariamente essas licitações vão ser sustentáveis, né, sempre que possível, se reunir, né, para que a gente consiga preço melhor. Então, a compra compartilhada, ela permite ali que um grupo de participantes, né, vai conduzir esse processo licitatório, e como a compra provavelmente vai ser maior, porque está reunindo, né, as quantidades necessárias para cada um daqueles órgãos do judiciário, a gente consegue, então, talvez, barganhar um melhor preço. Importante também diferenciar o corpo funcional do corpo de trabalho auxiliar, né, que está lá nos artigos 14 e 15, o corpo funcional são os magistrados, os servidores, os estagiários, né, aqueles que propriamente, de fato, estão ali para exercer essas funções essas funções jurídicas, e a força de trabalho auxiliar são os funcionários terceirizados, mas a gente deixa muito claro que mesmo esses funcionários terceirizados, né, que não têm aí o vínculo de servidor público, têm a obrigação de promover essa sustentabilidade. E aí o artigo 4º traz esse conceito fundamental, né, que eu comecei a aula falando, né, que são dos núcleos ou unidades socioambientais, que são os responsáveis para que a gente possa, de fato, acompanhar, planejar, monitorar essas práticas de sustentabilidade, essas práticas de racionalização. Elas tinham que ter sido criadas no prazo de 120 dias, a contar da data da resolução. Se vocês acessarem o site do CNJ, vocês vão ver que mais de 99% dos órgãos do judiciário do Brasil já criaram essas suas unidades, esses seus núcleos socioambientais. Esse prazo de 120 dias costuma ser cobrado, você sabe como é a questão da FCC,
letra A 120, letra B 180, letra C 160, parece crediário, mas não é. Então, lembre que são 120 dias. O artigo 6º, super importante, né, que vai nos dizer quais são os papéis, as funções que esses núcleos socioambientais irão fazer. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eles vão pensar continuamente no aperfeiçoamento da qualidade do gasto público, ou seja, continuamente vão estar pensando em prática de racionalização, no que diz respeito à dimensão econômica. Lembre que essa resolução quer atingir 3 dimensões da sustentabilidade: econômica, ambiental e social. Então, o núcleo socioambiental, portanto, vai ter que realizar ações que atinjam essas 3 dimensões. De cara, a gente já está vendo aí a dimensão econômica, né? Com a melhoria do gasto mais eficiente. Uso sustentável dos recursos naturais e bens públicos, então a gente vai usar o máximo possível, né? Vamos buscar a eficiência, vamos evitar a cultura do descarte, vamos investir aí no minimalismo, e nisso a gente atinge a dimensão ambiental. O inciso 3, a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a gestão adequada dos resíduos sólidos, mais uma vez, a dimensão ambiental. Vamos promover contratações sustentáveis, que nada mais são do que licitações sustentáveis, assunto que a gente estudou na semana passada. Nesse caso, a gente está atingindo de uma vez só as 3 dimensões, né? Porque as licitações sustentáveis colaboram para a dimensão ambiental, porque a gente vai escolher aqueles produtos ambientalmente corretos, colaboram com a dimensão social, porque a gente pode ter uma licitação sustentável a partir da geração de empregos locais, né, ou do uso de insumos locais, e prioriza também a dimensão econômica, na medida em que a gente favorece o desenvolvimento local sempre que possível. A gestão sustentável de documentos em conjunto com a unidade responsável, ou seja, eliminar, né, de forma adequada, de preferência encaminhando para associações de catadores de materiais recicláveis, né, todos aqueles papéis que já não fazem mais sentido de existência, ou encaminhando para o devido arquivamento, né, como fontes históricas, de repente, né, necessárias. Então, aí a gente está atingindo a dimensão social. Sensibilização e capacitação do corpo funcional, da força de trabalho auxiliar e outras partes interessadas. Aqui a gente está diretamente atingindo a dimensão social, né, essa questão e através de práticas de sustentabilidade, mudança de hábitos, por isso que são tão comuns, né, dentro dos TJs, para o pessoal que é servidor, cursos sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, e a qualidade de vida no ambiente de trabalho em conjunto com a unidade responsável, porque a resolução entende que qualidade de vida, qualidade de trabalho não diz respeito apenas a uma remuneração adequada, mas também ao fato da gente estar trabalhando num ambiente harmonioso, num ambiente que as pessoas se respeitam, né, em que se respeita a diversidade, e aí a gente atinge diretamente a dimensão social da sustentabilidade. Gente, tarefa de casa é fazer a leitura da resolução até o artigo 4º, que foi esse que a gente parou agora. Na semana seguinte, a gente continua esse conteúdo, que é um dos nossos últimos, né? Vai ficar faltando somente a agenda ambiental da administração pública, para a gente finalizar nosso cronograma, graças a Deus, tudo sendo cumprido dentro do previsto. E para o aprofundamento, essa semana, eu vou deixar somente a leitura da resolução, tá? Então, essa semana, por obrigação, você assiste essa aula e lê a resolução todinha, e tentando memorizar os artigos 1º ao 4º, tá bom? E aí, semana que vem, eu vou deixar uma indicação de leitura, artigos científicos, para a gente aprofundar e concluir a temática, beleza? Abraços, tudo de bom, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser.